Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos novamente aqui para tratarmos da continuidade do nosso curso de redação para o Enem. Bom, nessa aula a gente vai começar a explorar um pouquinho os aspectos do parágrafo de introdução. Um minuto. Voltamos. Então, pessoal, essa aula eu dividi ah, em duas partes também, tá? Nesta primeira aula de hoje, a gente vai trabalhar mais os tipos de introdução, que são mais comuns, ou até alguns mais, digamos assim, um tanto quanto excêntricos. E na aula que vem, a gente vai explorar um pouquinho a questão da paragrafação deste parágrafo. Eu explico na próxima aula, tá? Mas é a estrutura composicional do parágrafo de introdução, ok? Então, eu dividi essa aula em duas partes, tá? Vamos focar, então, no primeiro assunto, que é a questão dos tipos de introdução, tá? A gente tem, digamos, um cardápio de maneiras de começar a escrever um texto dissertativo argumentativo. Eu vou colocar para vocês os meus favoritos, tá? Mas eu também deixo livre para vocês escolherem, ok? Então, vamos lá. Eu já selecionei aqui os meus arquivos, vou compartilhar com vocês. Só um minuto. Ok? Então vamos lá, pessoal. Essa é a ideia, tá? Construindo a introdução, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Olha só. O primeiro ponto que eu falo para vocês é o seguinte: ao escrever um texto, vocês precisam optar pela forma, digamos, mais clara de escrita. Então, o que que é isso? Você escrever sem inverter muito a natureza sintática das coisas, né? Deixa eu clarear um pouco mais, sem inverter muito a ordem de cada pedaço, né? Vou usar uma linguagem assim bem acessível de cada pedaço da sentença, tá? Então, eu sempre sugiro para vocês escreverem nessa ordem: sujeito, verbo e complemento, né? Sem ficar intercalando as coisas, sem colocar muitas vírgulas, né? Ou coisa do tipo, tá certo? Então, aqui eu trouxe esse primeiro ponto, porque é importante a gente falar disso ao começar a escrever, né? Muitas vezes o aluno quer inverter a ordem de termos, sair virgulando coisas, e isso não é muito bom, isso desde que você é, tenha a habilidade, né, linguística para fazê-lo, mas é sempre um risco. Então, eu sugiro para vocês não correrem esse risco e escrever da forma mais clara possível. E essa ordem, sujeito, verbo, complemento, é muito importante, tá? Nesse sentido. Vai trazer mais clareza, vai deixar o seu texto mais direto. E dentro da dissertação, como eu expliquei na aula passada, é muito importante a gente ser claro e objetivo no que a gente tem que dizer, ok? A gente está falando sobre um determinado assunto, dissertando sobre ele e ponto, tá? A gente não precisa ficar elocubrando coisas, né? Intercalando sentenças, virgulando toda hora, criando estruturas muito, muito complexas. Quanto mais claro e objetivo nós formos, melhor para nós, beleza? Então vamos lá, olha só. A violência urbana deixa órfãos milhares de pais e mães todos os anos. Então aqui a gente tem uma sentença clara, ó. Não tem ambiguidade praticamente nessa sentença aqui, né? Praticamente não, não há ambiguidade aos meus olhos nessa sentença, ó. Eu faço a pergunta para o verbo: quem é que deixa órfãos milhares de pais e mães todos os anos? A violência urbana. Então esse termo aqui é o sujeito, ó. Aí vem o verbo, ó, deixa, e tudo isso aqui é o complemento, ó, tá vendo? É? Órfãos milhares de pais e mães todos os anos, tá vendo? Ponto final. Então, use sempre o ponto final. A gente tem aula sobre pontuação mais à frente, tá? Mas vamos lá. Então, por hora, é gravar essa ideia de escrita, tá? Gravar essa ideia de escrita. Escrita direta, objetiva. Sujeito, verbo, complemento, ponto final, coesão. Sujeito, verbo, complemento, ponto final, coesão e assim vai, ok? Então, sejam claros e sejam objetivos.
Bom, agora a gente entra nos tipos de introdução. Vou começar com o tipo número 1, que é um dos meus favoritos, tá? Já vou estabelecendo a minha preferência aqui com vocês. A introdução que eu chamo de introdução clássica. Isso aqui tudo são nomenclaturas que eu crio, tá, gente? Então você não precisa de ficar procurando isso aí pela internet que você não vai achar. Isso aqui é um material muito próprio meu, vou inserindo, né, pensamentos, ideias, né, que fazem parte do meu repertório como professor de redação, né, específico dessa matéria, como professor de língua portuguesa. Então, vou juntando tudo, a minha experiência profissional, e vou construindo esses conceitos, tá? Então, olha só, eu coloquei essa introdução clássica como contextualização, tese, argumento 1, 2 e 3. Então, o que é isso, professor? É você começar o seu parágrafo de introdução com esses critérios. Ó. Primeiro, você contextualiza o tempo, a época em que você está falando, tá? Depois é a tese, né? Eu, de repente, poderia até repensar esse termo aqui, tá? Mas ele é, na verdade, uma afirmação, né? Ou uma reafirmação a respeito do tema que você está tratando, tá? E depois o argumento 1, o 2 e o 3 também poderiam ser chamados de projetos de texto, né? Ou seja, são 3 pontos, em geral, eu preciso de pelo menos 2 pontos que eu pretendo aprofundar no meu parágrafo de desenvolvimento, tá certo? Então, olha só, esse parágrafo aqui é um exemplo, né? Cada tipo de introdução tem um exemplo que eu selecionei. Então, esse primeiro parágrafo aqui exemplifica tudo isso, tá? Ele era um texto que, se eu não estou enganado, o tema era algo como o poder autodestrutivo do ser humano, né? Essas coisas de problemas humanitários, de questões humanitárias. Né? Então, olha só, chegando o terceiro milênio, aí eu coloquei barra odiernamente, porque são duas expressões que eu achei interessante aqui para exercer esse primeiro papel de contextualização. Ó. Chegando o terceiro milênio, mas, sobretudo, essa palavra aqui, ó, odiernamente, eu achei uma palavra muito interessante para contextualizar, porque ela quer dizer atualmente, tá? E é uma palavra que foge do clichê, tá certo? Então, ó, cumpriu a etapa da contextualização. Agora vem essa tese, essa reafirmação do tema. Ó. O homem ainda não conseguiu resolver graves problemas que preocupam a todos, tá? Então, isso aqui, basicamente, eu estou dizendo o tema que me foi proposto com outras palavras, tudo bem? Aí, agora, eu vou encaixar um conectivo, ó, pois existem populações imersas em completa miséria, ó, é o meu argumento 1. A paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais, é o argumento 2. Aí eu encaixo a coesão de novo, ó, e, além do mais, ó, estudo aqui elementos coesivos, né? A aula de coesão é mais para frente, mas, em linhas gerais, a gente já pode extrair que são elementos que exercem a função de ligação, né? De amarração textual, metaforicamente falando. Eles vão ligar estruturas dentro do meu parágrafo. Então, o E, além disso, cumpre esse papel de exercer a coesão. O meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Então, olha só, esse aqui seria o meu argumento 3. Ah, professor, onde você chegou nesses argumentos? Você problematizando o tema. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Mas, basicamente, é você problematizar o tema. Por que que o homem não conseguiu resolver os seus problemas humanitários, né? Por que que o homem se autodestrói, autossabota, né? Quais são exemplos dessa autossabotagem? E aí, eu pensando ali com os meus botões, eu cheguei à questão da miséria, né, da fome, que é um exemplo de autodestruição. Eu cheguei à questão de conflitos internacionais, eu cheguei à questão ambiental. Então, uma espécie de autossabotagem do próprio ser humano. Então, eu pergunto isso para o tema, né, e vou ali no meu rascunho, né, chegar a 3 pontos aí, pelo menos 2, né, 3 está ótimo, mas 2 também está ótimo, né, pontos a respeito do tema. Então, pegaram? Essa introdução que eu chamo de introdução clássica, para mim é uma das melhores formas de começar. Você coloca com um termo de contextualização, pode ser esse odiernamente mesmo, depois você vai reafirmar o tema, dizer o tema com as suas próprias palavras, né?
Eu acho que seria interessante. E depois, né, você vai colocar pelo menos 2 pontos de discussão sobre o tema, tá certo? Aqui tem 3, mas pelo menos 2 pontos que você faz isso no seu rascunho, né? Você pode fazer por tópicos também, né? Pergunta para o tema, questiona o tema, né? Por que, que o homem se autodestrói? Ah, porque tem muita questão com a fome, né? Tem muita relação com conflitos internacionais, tem relação com a autossabotagem ambiental. Então, pronto. Aí eu jogo isso no meu parágrafo de introdução. Pegaram? Bom, aí vamos passar para uma introdução 2. Não é uma das minhas favoritas, mas eu percebo que às vezes ajuda muito o aluno, tá? O que, que é? É a introdução interrogativa. Ó, trata de questionamentos iniciais cujas respostas devem estar no texto. Então vamos lá. São questionamentos iniciais e as respostas devem estar no texto. Então isso aqui é muito sério. Ó. Preste bastante atenção. O texto dissertativo argumentativo, pessoal, é um texto que tem que ser claro e objetivo. Não pode ficar nada em aberto. Então você começa falando sobre um assunto, levanta pontos de análise, argumenta em cima desses pontos de análise que você levantou e apresenta uma proposta de solução para o problema lá na conclusão. Então, tem o início, tem o meio, né? Em geral, são 2 parágrafos ali de desenvolvimento, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Tá ótimo. Não precisa escrever nada além de 4 parágrafos. Tá certo? 4 parágrafos bem desenvolvidos, óbvio, né? Então, você começou num assunto, você fechou nesse assunto. Ok. Nunca, prestem atenção, nunca termine com uma pergunta, o texto com uma pergunta. Nunca termine, porque aí você deixa a coisa em aberto. É exatamente o que eu estou falando. Agora, se há espaço para perguntas dentro do texto dissertativo argumentativo, é o parágrafo de introdução. E essa é uma estratégia interessante, porque é como se você levantasse uma bola assim, deixasse a bola quicando para você mesmo chutá-la, metaforicamente falando, ao longo do texto. É onde eu chego nessa questão. Ó. As respostas devem estar no texto. Então, se você levanta um questionamento na introdução, você tem que trabalhar no sentido de responder esse questionamento nos parágrafos de desenvolvimento. Tá certo? Não é nem na conclusão especificamente, mas nos parágrafos de desenvolvimento. Pegaram isso? Então fiquem ligados nessa ideia. Agora, professor, esse parágrafo funciona? Ele funciona. Muitas vezes você fazer esses questionamentos é até uma forma de você estar ali fazendo uma espécie de brainstorm, né? Um termo no inglês que a gente chama de algo que é interessante para a gente levantar aquilo que a gente já sabe, né? É como se você estivesse perguntando para si mesmo, né? Então eu percebo que tem muitos alunos que gostam dessa forma de começar. Eu já peguei parágrafo de introdução que ele é construído todo em perguntas, mas eu gosto muito quando o aluno mistura, por exemplo, se você misturar 2 formas de fazer, pegar esse parágrafo aqui de introdução, com interrogação, e começar com 2 ou 3 questionamentos, e depois entrar com a introdução clássica, né? Você misturar ali, né? Você começa com 2 perguntas e depois você segue escrevendo da forma clássica, como eu expliquei anteriormente, né? Então, é uma espécie de estratégia interessante, né? Ou, eu já vi também o aluno começar com a forma clássica e depois ele termina com o parágrafo de introdução com uma pergunta, né? Por exemplo, será que o ser humano encontra uma saída para a sua autossustentabilidade? Interrogação. Aí você vai responder isso nos seus parágrafos de desenvolvimento, né? Você vai chegar a alguma conclusão, entendeu? Então, isso é uma estratégia interessante também, mesclar, né, 2 formas de fazer. Pegaram essa ideia? Ou no início, né, levantar uns questionamentos no início, segue escrevendo da forma clássica, né, ou segue escrevendo classicamente e depois no finalzinho ali, nas últimas linhas, você lança 2 ou 3 questionamentos, enfim, né, isso é uma coisa que não tem fórmula mágica, tá, pessoal? Você, no seu processo de escrita, vai ver com qual você se familiariza mais. Eu volto a dizer, eu gosto muito da introdução clássica, mas se você quiser lançar alguns questionamentos, há espaço no início do parágrafo, no final,
O parágrafo todo construído em perguntas, eu já acho um pouco forçação de barra, tá? Mas se você tiver a habilidade linguística para isso, né, você pode. Eu acho que essa é uma boa alternativa para você mesclar ao longo do seu parágrafo de introdução. Volto a dizer, você começa escrevendo a introdução clássica e no finalzinho dela você lança um questionamento. Ou no início dela você lança um questionamento. Você começa o seu texto com 2 ou 3 questionamentos, né? É uma estratégia interessante, ok? Bom, vamos lá. A introdução com citação. Isso aqui tem um peso grande, tá, gente? Essa aqui já entra também como uma das minhas favoritas, ó. Introdução feita a partir da fala de alguém. Então, isso aqui é muito legal. Se você conseguir linkar algum tipo de pensamento ao tema no início, ou que tenha, de certa forma, uma relevância para a redação, é muito importante, tá? Porque isso aqui dá um peso na nossa argumentação, a gente mostra que a gente tem repertório, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Olha o exemplo. Se para Monteiro Lobato um país se faz de homens e livros, para os governantes diferentes não poderia ser. O papel da leitura na formação do indivíduo é de notória importância. Basta nos observar a relevância da escrita, até mesmo na marcação histórica do homem, que destaca, por tal motivo, a pré-história. Esses exemplos, pessoal, não são necessariamente textos dissertativos argumentativos, tá? São só mesmo fragmentos para a gente poder ilustrar mais ou menos o que eu quero dizer aqui com essa aula, tá? No exemplo passado, acho que foi faltando um pouquinho eu ler com vocês, mas não tem nada além de perguntas, tá? Então, vocês podem pausar o vídeo e ler aqui os questionamentos, tá? O principal era vocês pegarem mesmo o conceito, ok? Eu me lembrei que agora vocês façam aí essa ressalva. Bom, mas vamos lá. Aqui eu te pergunto, no exemplo 3, qual é o tema que está sendo debatido nessa redação? Ó? O papel da leitura na formação do indivíduo. Aí a pessoa começa citando um pensamento do Monteiro Lobato, que dizia que um país se faz de homens e livros, um pensamento que eu concordo. A grande questão aqui é o seguinte: citou algo, alguém, uma autoridade, uma fala de um exemplo de um personagem, um exemplo, né, de um pensamento filosófico, sabe, a fala de uma autoridade importante, enfim, citou, você vai ganhar muito ponto, porque isso aqui remete à questão do repertório sociocultural, você mostra que você tem cultura e conhecimento, né, que você tem profundidade para discutir um tema, né, você está embasado em autoridades, né, sobre o assunto. Monteiro Lobato aqui, por exemplo, é um grande literato da nossa literatura brasileira, ok? Então, essa relevância, tá, gente? Citações. Ah, professor, como é que eu faço isso? Gente, isso aí é fruto do seu processo de amadurecimento intelectual. Ao longo do seu processo de formação, você tem que ter absorvido alguma coisa e você precisa deixar isso claro na prova de redação, né? Você estuda filosofia, sociologia, você estuda, né, ou às vezes filosofia e sociologia atrelado, né? Não sei, né? Mas você, por exemplo, o que você lê, o que você absorve, né? Na grande mídia, então é muito importante você estar sempre antenado ao que está acontecendo, né? Em jornais, revistas, né? Então, essa parte toda é muito importante na redação. Vamos lá. Introdução com exemplificação. Isso aqui eu diria, pessoal, que são, na verdade, ó, olha só, o objetivo é enumerar fatos, ó, possibilidades, ocorrências. Ó. Então, sobretudo, eu diria que fatos, né, aqueles fatos noticiados na grande mídia, ou dados também, né, mas sobre dados eu advirto vocês a um ponto muito importante. Nunca copie um dado do texto motivador da prova. Quando você abrir a sua prova de redação, é, você vai ver que há textos motivadores. Então, o que, que você vai fazer? Você vai ler o tema, depois você vai ler os textos motivadores. Eles têm a função de te nortear para o ponto exato da discussão temática. Feito isso, esqueça-os. Não cite nada, não use nenhum dado da prova, tá? Pelo simples motivo.
Se você cita algo que já está na prova, o que você está provando para a banca? Absolutamente nada. Você está pura e simplesmente enchendo linguiça, né? Na fala popular. Pegaram essa ideia? Então, encher linguiça é isso, né, gente? Convenhamos. Então, não use dados da prova de redação, tá? Essa coisa de que você vai colher alguma coisa da prova objetiva também. Isso é um mito, na minha opinião, tá? Você tem que ser original. Você tem que tomar o remédio mais amargo, tá? Mas é o remédio amargo que vai trazer uma cura boa, é verdade? Então, o mesmo vale metaforicamente aqui, fazendo uma analogia com a prova. Você tem que usar o seu próprio repertório, né? É duro? É, mas vale a pena estudar também de forma mais profunda. A gente fala sobre repertório mais adiante. Bom, então são isso, né? Fatos, dados. Então, se você lembrou de um fato noticiado na grande mídia, você pode começar por ele, né? Começar direto por ele, depois você faz o link com o tema. É muito importante fazer o link com o tema. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? Mas já deixo isso assim exposto, né, para vocês. Deixo isso solto aqui para vocês já pegarem essa ideia, ok? Então, citou algo, um fato, um dado, você tem que linkar isso aí com o tema, né? Olha o exemplo aqui, ó. Iracemópolis é uma pacata cidade de 15 mil habitantes, 160 quilômetros de São Paulo, que se gaba de contar nos dedos das mãos o número de presos que cumprem pena. São apenas 3. Então, isso aqui é um fato, ó. Tá vendo? Aí, por exemplo, isso aqui não é o parágrafo inteiro de introdução, tá, gente? Não confunda. É como eu disse, são fragmentos, são exemplos. Aqui seguiria o texto, ó. De maneira análoga ou contraditoriamente, esse exemplo não representa o restante, né, da realidade brasileira, de um contexto de violência urbana, se esse fosse o tema, entenderam? Então, isso aqui é só mesmo para a gente poder preencher, né, esse espaço dentro da nossa introdução. Tá claro? Espero que esteja claro para vocês, né? Esteja fazendo sentido, tá? Bom, vamos lá. Número 5. Introdução com narrativa. Ó, cuidado com essa forma de escrever, mas é também uma estratégia, tá? Deixa eu explicar, ó. Estratégia que tenta criar ou aumentar a curiosidade do leitor. Por que você falou aí, professor, que tem que tomar cuidado com essa forma de começar? Vamos lá. O texto dissertativo argumentativo, eu já falei sobre isso na aula passada, tá? É um texto que ele tem algumas características específicas, né? Que são a clareza, a objetividade. E eu estou dentro de um texto de tipologia essencialmente argumentativa, ou seja, eu tenho que falar sobre um determinado assunto, né? Isso é dissertar, e ao mesmo tempo eu tenho que usar argumentos. Então, não tem espaço para eu ficar contando histórias, tá certo? Não tem espaço, mas quando eu digo não tem espaço, vamos colocar essa frase aí, esse não espaço, em 98%. Aqueles 2% que ficam ali nos permitem, por exemplo, começar um texto de uma forma meio narrativa. Mas isso não pode nunca ser predomínio dentro do texto como um todo. Pegaram isso aí? Às vezes um fragmentozinho narrativo somente para criar uma estratégia de curiosidade do leitor, como está expresso ali, tá? Mas eu sugiro para vocês, ó, cuidado, muito cuidado. Eu sugiro que vocês, assim, até num certo sentido, eu estou apresentando para vocês, mas eu sugiro que vocês deixem essa opção para mais, assim, digamos, para suas últimas opções, né? Se nada tiver vindo à sua cabeça, ó. Uma pessoa, ao mirar-se no espelho, vê sua própria imagem refletida. Se ela muda de posição, a imagem fielmente a seguirá. Se ela faz uma pose elegante, distinta, a figura do espelho condirá com esta postura. O mesmo valendo para uma pose desajeitada e medíocre. Está claro que, sabendo-se do sujeito dessa ação, a pessoa poderá aperfeiçoar suas poses o quanto desejar, de modo a sentir-se gratificada pelos seus esforços, ao perceber que os resultados lhe correspondem. Será que no Brasil as pessoas estão dispostas
a ser boas modelos. Então, aqui está um exemplo, ó. Todo ele aqui tem uma predominância narrativa, né? Então, você não sabe meio que para onde vai esse texto, né? Então, depois que fica claro aqui a questão temática, né? Da questão dos modelos, né? Das pessoas trabalharem aí com a própria imagem. E é engraçado porque ela fecha esse parágrafo com uma pergunta. Então, aqui a gente tem duas formas de se construir a introdução, como eu estou passando para vocês, trabalhando aqui em conjunto, tá vendo? Então, fecha com uma pergunta, ó, tá? Mas é como eu disse, ela deixa meio obscura, né? A forma de a gente trabalhar com a temática. Então, mais uma vez, ó, das 5 aqui apresentadas, eu fico com a clássica, eu fico com a introdução com citação e a introdução por exemplificação, né? Essas coisas de você citar alguém ou exemplificar um fato vale muito na introdução. Mas a minha top 1 ainda está, até o momento, essa aqui, ó, tá? Então, é uma que eu sugiro para vocês ficarem bem atentos aí na hora de escrever, porque ela traz mais clareza e objetividade. As outras, como eu disse, é preciso apresentá-las, né? Não há fórmulas prontas. Você vai construir o seu próprio texto, tá? 6, introdução com frases nominais. O que são frases nominais, gente? Frases que não têm verbo, né? Então, por exemplo, se está pegando um fogo ao meu lado e eu digo fogo, é uma frase? Sim, porque faz sentido. Mas não tem verbo. Eu não disse está pegando fogo, né? Eu disse fogo. Então, só o fogo ali é um substantivo, né? Então, são frases formadas, por exemplo, por substantivos, né? Sobretudo, frases que não têm verbo. Então, aqui, isso aqui é interessante, porque eu crio também essa coisa de, essa atmosfera meio nebulosa, mas eu acho que ela está próxima ali da questão de começar por uma narração. Cria esse suspense, mas tem que ter cuidado com isso, tem que saber fazer, tá? Por isso que eu digo, é arriscado, é perigoso. Então, até agora, eu acho que a introdução clássica, que eu chamo de clássica, na minha interpretação, a melhor, porque ela traz mais clareza, ok? Então, olha só, garra, determinação, ó, são palavras, tá vendo? Ó, são substantivos, ó, entusiasmo, ponto, tá vendo? Ponto, ponto. Esse é o espírito, aí é que segue o texto, ó. Esse é o espírito que parece estar de volta ao estádio olímpico, desde os tempos de Filipão, como técnico tricolor. Não é um texto dissertativo argumentativo, tá? Mas aqui é só para a gente pegar essa ideia. E começou com palavras, com substantivos, né, com frases nominais, ó, garra, determinação, entusiasmo, né? E cria essa atmosfera de suspense, né? Depois segue o texto normal. Vamos pegar um tema, por exemplo, como violência urbana. Então, a gente poderia falar assim, um assalto à meia-noite, né? Tiros, vandalismo. Esse é o cenário do Brasil do cotidiano, o Brasil que não está, que não pertence apenas à periferia, mas é uma realidade que cada vez mais toma conta dos centros urbanos, de dia, de noite, e assim vai. Né? Mas perceberam? Comecei assim, tiros, violência à noite, roubos. Então, essa estratégia, né, ela cria esse suspense, ok? Eu ainda acho melhor do que começar por narração, ok? Depois a 7, ó, já fechando, é a penúltima. Introdução por afirmação. Expõe rapidamente qual o ponto de vista que será defendido. Então já é uma introdução que já começa direto, tá? Olha só, a maneira como o homem vive e se organiza tem relação direta com o mundo como nós encaramos o tempo. Então ele já começa aqui por uma, eu diria que é uma tese também, já chega chegando, vamos dizer assim, né? Então já chega colocando um ponto de vista. Ó, a importância desse que damos ao passado, ao presente e ao futuro é fundamental para a compreensão da nossa sociedade e do mundo em que vivemos. Então, outra observação, tá vendo? Só que eu acho que essa introdução, ela é muito precoce. Eu acho que precisa de... Isso aqui é uma opinião pessoal, tá, gente? Eu acho que precisa de uma espécie de contextualização. Começa com um termo contextualizador, reafirma o tema e apresenta projetos, né? Projetos de texto, apresenta observações, pontos de vista a respeito do tema, ângulos a respeito do tema, né? Então, eu acho que essa forma de você começar direto, né? É interessante você começar com posicionamentos, né? Mas eu acho que
de repente a coisa pode ser melhor elaborada, né? Por exemplo, começar com uma citação, começar com um fato, né? Eu gosto mais quando o aluno começa dessa forma, tá? Eu queria fazer uma menção também à metragem aqui de linhas, né, que a gente tem nesses exemplos. Isso aqui não corresponde à realidade, tá, gente? Como eu disse, são fragmentos, tá? Os textos originais estão melhor elaborados, né? Alguns não são textos dissertativos argumentativos. Eles estão aqui a título de pura e simples exemplificação, tá certo? Então não confundam. Na hora de escrever, a gente tem, digamos assim, uma certa metragem que eu vou passar para vocês na próxima aula, que eu sempre sugiro para os alunos, né? Mas também não construam parágrafos muito curtos ou não achem que isso aqui representa um ideal, digamos, né? Esse 8 até está mais próximo disso que eu estou dizendo, em termos de desenvolvimento de parágrafo. É um parágrafo mais longo, tá vendo? É mais ou menos um tamanho desse aqui que a gente tem que escrever, mas a gente fala sobre isso na próxima aula, tá? Então, olha só, esse aqui, digamos, é o meu top 2. Né? Depois da introdução clássica, é uma das formas que eu mais gosto de começar um texto dissertativo argumentativo, ou quando o aluno começa, ó. A introdução por fato histórico. Eu acho que a matéria de história e talvez a filosofia são duas matérias que eu diria que são essenciais dentro da prova de redação, né? Porque são matérias sociais, né? E eu acho que a história é uma matéria que, em linhas assim, centrais, é importante para a gente não repetir os mesmos erros do passado, né? Analisar o presente com base no passado, né? Acho que é, é uma luz que a gente tem, né? A gente ir evoluindo. Para a gente evoluir, a gente tem que ver o que a gente fez para trás e pensar para frente, né? Então, acho que a história, ela mostra muita coisa, né? E a filosofia também, porque trabalha a iluminação, né? Trabalha a reflexão. Bom, enfim, então o argumento histórico ali, ó, demonstra conhecimento de mundo e cultura. Então isso aqui você ganha muito ponto, você pode eliminar aí uns 200 candidatos, né, uma linguagem hiperbólica, mas é verdade, tá, gente? Ganha muito ponto, é super valorizado. Você começar por um argumento histórico, faz a ponte com o tema, tá? Depois segue o seu parágrafo. Como no exemplo aqui, ó. Com a crise de 1929 nos Estados Unidos, Roosevelt implementou a lei seca para minimizar os problemas e acidentes no trânsito. Agora, o governo federal implementou a lei seca com o intuito de reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados. Dentro desse contexto, há dois importantes fatores que devem ser levados em consideração: a redução dos acidentes de trânsito e o aumento da conscientização da população brasileira no que tange aos riscos de se dirigir embriagado. Esse parágrafo, na minha opinião, esse parágrafo de introdução está perfeito, está profundamente bem construído. Então, ele começa com um fato histórico, ó, com a crise de 29, tá vendo? Nos Estados Unidos, né? O presidente Roosevelt, ele implementou a lei seca, ó, para minimizar os problemas de acidentes. E era exatamente esse o tema do Enem naquele ano, já faz quase 10 anos que caiu esse Enem. Aí tá aqui, ó, agora, e se agora ele estabelece uma coesão, tá vendo? Eu citei um fato histórico, agora eu vou ligar isso com o tema, ó. Então, pensei lá de 29, eu vou trazer para agora, ó. Agora, então agora eu vou contextualizar, ó, o governo federal, aqui no Brasil, ó, implementou a lei seca. Aí aqui eu acerto o tema, que era esse o tema na época de redação, com o intuito de reduzir os números de vítimas de trânsito, tá vendo? Então, tudo isso aqui, ó, é a parte o quê? Da reafirmação do tema, ó. Tudo isso aqui, tá? Agora vão entrar aqueles dois pontos que eu falo para vocês que é super importante você apresentar, pelo menos dois pontos aí que você vai se propor em aprofundar, né, nos seus parágrafos de desenvolvimento, ó. A redução dos acidentes de trânsito, tá vendo? Ó, há dois importantes fatores que devem ser levantados em consideração, dois pontos, ó. A redução dos acidentes de trânsito, ou seja, um parágrafo de desenvolvimento vai tratar sobre isso aqui, e o aumento da conscientização da população brasileira, quer dizer, o outro parágrafo de desenvolvimento vai tratar desse ponto da conscientização sobre os riscos de se dirigir embriagado e bêbado, tá vendo?
Então, esse parágrafo vem deixar claro toda a intenção da pessoa. Já demonstra que a pessoa tem conhecimento de mundo e cultura, quando cita um fato histórico, liga esse fato histórico ao tema, né, e apresenta 2 pontos em relação ao tema que serão aprofundados nos parágrafos de desenvolvimento. Então, aqui nesse exemplo, são esses acidentes de trânsito, a redução deles, e depois a conscientização da população brasileira nesse sentido. Ok? Então, esse parágrafo aqui, não vou dizer que é o top 2, não, vou fazer aqui uma, uma consideração. É o meu top 1, tá certo? Porque eu acho que essa é a melhor forma de se começar um parágrafo de introdução de um texto dissertativo argumentativo, ok? Fechando a aula, nós vamos para o exercício. O que eu propus aí para vocês? Ó, escolha um dos tipos de introdução para redigir um parágrafo, é um parágrafo só, tá? De introdução, é só o parágrafo de introdução, tá certo, gente? De um texto dissertativo sobre o tema violência urbana no Brasil, que é um tema, digamos assim, né, central, não é um tema difícil da gente construir, tá? Então você vai construir um parágrafo apenas, tá? Tenta manter ali uma metragem de 6 a 8 linhas no máximo, tá? De escrita desse parágrafo. Você escolhe um dos tipos de introdução, com as dicas que eu peguei, ou mistura um tipo com outro, tá? Mas crie apenas um parágrafo de introdução sobre esse tema, violência urbana, ok? Bom, pessoal, e aqui a gente vai chegando, então, ao final da nossa aula. Espero que tenha sido produtivo para vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até breve.